de você, Lincoln. Aqui. Oi, pessoal. Acabei de colocar o link. Tô aqui. Oi, Lincoln. Boa noite. Boa noite, Jack. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Lincoln, me fala aí, entre os atendimentos online aí que você está fazendo, os atendimentos presenciais, estou sabendo que você está fazendo live todo dia, é isso? Rapaz, o negócio tá complicado. Eu fui abrir um precedente, né? Ah, Aham. agora me lasquei, mas tem sido bom, tem sido gostoso, principalmente o feedback que as pessoas têm dado, né? Tanto quanto os familiares, tanto quanto profissionais. Acho que isso é que tem motivado a continuar de alguma forma, né? Para poder levar ajuda e informação. Sim, é bem mais cansativo, né, o online, né? É, principalmente as sessões interativas online, né? Mas está sendo muito gostoso. Uhum. Lincoln, dá só. Eu vou rapidinho desligar o ar-condicionado, porque eu acho que ele faz um barulho e eu não consigo te escutar direito. Aí você pode ir apresentando para o pessoal? Claro. Pessoal, para vocês que estão entrando aí, para quem já estava também, né? Não sei se vocês já estavam acompanhando a gente nas lives anteriores, mas eu sou Lincoln Macedo, consultor de Inspirados pelo Autismo, sou formado em Educação Física e também sou especialista em psicomotricidade. E já tem 13 anos que eu trabalho diariamente com pessoas com autismo e transtornos similares, né? Tanto na parte clínica quanto na parte educacional também. E a gente está nessa sequência de lives aí agora para poder levar informação e ajuda para quem estiver disposto a ouvir. Legal, legal. Pessoal, meu nome é Jaqueline, né? Eu sou psicóloga e eu fiz algumas formações em terapia sistêmica de família e casal, terapia de EMDR, terapia de brain spotting e eu trabalho também com um programa de regulação do cérebro, né? Para trabalhar questões emocionais que chama MEGS, né? E aí eu estou trabalhando na Inspirado já tem 10 anos. Quantos anos você tá, Lincoln? Ah, 16? não faz. Não, são 13, mas acho que são 13, mas não faz pergunta difícil, não. É? Eu lembro que quando eu entrei, eu olhava para as suas sessões assim, eu falava, cara, esse é o meu muso inspirador. Eu queria Figura, desde sempre foi, as crianças grudavam igual chiclete em você, né? E continuou até hoje. Isso é ótimo. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ajudar a criança, a pessoa dentro do espectro do autismo, a iniciar a interação, né? A gente está falando de uma habilidade, e manter também a interação, né? E aí, sim, eu acho que é importante a gente falar que isso tudo, né, se a gente for destrinchar, que a gente vai estar falando de atenção compartilhada, né? A gente tem alguns comportamentos de algumas pessoas dentro do espectro que elas focam a atenção delas em determinadas atividades, né, em determinado movimento no corpo dela, ou o movimento que elas fazem com os objetos, ou às vezes olhando para a luz, olhando, né, fascinada por aquilo que ela está olhando, que a gente chama de hiperfoco, né? Essa atenção grande nessas atividades. E a gente quer ajudar essa pessoa dentro do espectro a conseguir focar a sua atenção na gente, né? No papai, na mamãe ou no adulto que está ali disposto a ajudar ela a desenvolver as habilidades, né? Algumas pessoas chamam de atenção sustentada, né? Aí tem a atenção também alternada, quando a gente já começa a trazer objetos e ajudar essa criança a interagir com o adulto e também manipular o objeto, né? Atenção alternada entre dois adultos, né? Também a gente vai estar ajudando. Sim, ótimo, ótimas colocações e definições. E é importante mesmo pensar sobre essa definição, porque isso vai nortear todo o resto da nossa conexão com a pessoa. Se a gente não tem esse entendimento sobre o que é um período de atenção compartilhada, a gente acaba deduzindo que em determinados momentos ela está acontecendo, mas não está. Uhum. Sabe o que me faz pensar também, né, Lincoln? Nesse iniciozinho de quando a gente aborda a criança,
né? Às vezes a gente já está com as nossas metas ali, eu tenho que trabalhar isso, eu preciso desenvolver a comunicação, preciso desenvolver, ajudar ele a pegar na caneta para desenhar, para escrever, preciso desenvolver tal habilidade cognitiva. E a gente percebe, né, na experiência, e as pesquisas indicam, né, então mostrando para a gente que quanto mais a gente se conecta, né, quanto mais a gente foca na atenção compartilhada, automaticamente, né, as outras habilidades elas vão se desenvolvendo, né? Então, antes da gente falar, né, eu primeiro olho e observo, me conecto com as pessoas e vejo como elas se comunicam. Quais são os instrumentos do corpo que as pessoas utilizam para passar uma informação, né? Antes mesmo de eu ir para a escola e aprender habilidades acadêmicas, desenvolver minhas áreas cognitivas, né? Eu aprendi a brincar, né? Eu aprendi a interagir, eu aprendi a estar com as pessoas, né? Que é a atenção compartilhada. Sim, exatamente. E é um terreno tão de base, tão fértil, né? Uma pena as pessoas não olharem dessa forma em alguns momentos, né? Porque se você não tem atenção compartilhada, como eu falei, todo o resto fica mais difícil. Seria a mesma coisa que a Fabiana, minha esposa, que ela não esteja me assistindo agora, ela está querendo falar comigo da lista de supermercado. E eu não estou nesse momento dividindo a minha atenção com ela. Eu estou assistindo o jogo do Flamengo. Ela está lá falando comigo. Eu posso até dar uma migalha de atenção para ela, tipo, aham, mas aí vai terminar. O jogo ela fala assim, então vamos. Eu vou falar, aonde? Aquela informação não ficou, nada, nada. Dei só aquela migalha de atenção. Então ela achou que estava rolando ali, né, um período de atenção compartilhada, que tinha uma conexão entre nós, mas não tinha naquele momento. Né? Então é preciso fazer essa leitura em muitos momentos também. Fiz essa analogia porque isso acontece com todo mundo, né? Sim, show. E eu sei que você falou que nós não vamos falar de solidificação no início, já que mas é isso que acontece, o que a gente faz? A gente já entra na interação com a pessoa já metralhando ela de solicitação e de demanda, né? Sendo que o principal, que é a cola, que vai, né, fazer com que as coisas funcionem, a gente atropela um pouquinho, que é a atenção compartilhada, né? E aí, né, como você mesmo falou, vou usar o seu termo, a pessoa já vem metralhando de solicitações à criança, né? Ou adolescente, ou adulto, e ele vai fugindo, vai se esquivando da conexão social porque ele está sendo sobrecarregado em muitos momentos, ou até mesmo nem sobrecarregado pelo tipo de solicitação, mas é o momento, às vezes, que o adulto solicita, né? E aí ele está fugindo da interação, do período de atenção compartilhada. Nesse momento ali, o familiar ou o terapeuta ele acabou de perder o terreno de base, mas dificilmente ele vai conseguir promover algum desenvolvimento ali. Uhum. E a gente entra um pouquinho, até para começar a falar um pouquinho de técnicas que a gente pode utilizar, né? Para ajudar a iniciar a interação, né? Isso que você falou aí, na prática, né? A gente fala que é ser responsivo, né? Sim. Estar atento se essa pessoa está disponível ou não para eu iniciar a interação naquele momento. Né? É a leitura de sinais que a gente conversou nas lives anteriores, né? Do quanto é importante, né? A gente fazer essa leitura de sinais que a pessoa está emitindo, né, naquele momento e ser responsivo a esses sinais, né? E aí, uma grande dica, né, logo nesse início de conexão que está se estabelecendo, pelo menos por vontade do adulto, né, é que ele não chegue solicitando logo de cara, que ele não faça demandas para a pessoa, né? Seja uma pessoa fácil nesse início de relação. Uhum. Aí, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre responsividade, né? Foi a primeira live, né? Também é que nós fizemos, então é legal se vocês quiserem saber um pouquinho mais ir lá dar uma olhada. E tem isso também, né, Lincoln, de você ser uma pessoa agradável, né? E aí você e a Vanessa falaram muito sobre isso, sobre motivação, né? Quando eu chego, imagina, Lincoln, eu vou te chamar para ir num churrasco. Aí eu vou chegar para você e vou falar assim, Lincoln, você não tem nada para fazer final de semana, não? Aí pode ser que você fale para mim, não, até que eu tenho uma galinhada na casa da minha sogra. Eu falo, é? Porque eu ia te chamar para ir num churrasco, mas eu acho que talvez essa galinhada deve ser até mais gostosa, sabe? E também acho que eu tô com um probleminha no meu som, vai ter música, né, lá no meu churrasco. Tá bom, tá. Então ficou por isso mesmo esse convite, né? Agora imagina se eu chego para você, Lincoln, cara, desmarca tudo o que você tem para fazer final de semana. Porque vai ter o churrasco na minha casa. Você gosta de frango? Vai ter.
Você gosta de linguiça apimentada? Vai ter linguiça de tudo quanto é jeito. Vai ter carne, vai ser uma delícia. Gosta de picanha? Oh! Peraí, você já mandou a passagem ou eu compro para poder ir para aí agora? Olha, aí você complicou um pouquinho, né? É. Mas imagina, eu fazer esse convite para você um pouquinho mais, né? Te dando mais motivos, né, Lincoln? Para ir no meu churrasco, ó. Vai ter. Você gosta de sertanejo? Ou não? Também. Vai ter, a gente vai ter lá um grupinho. Eu tenho uns parentes Já que me ganhou. tocam. Já me ganhou. Fechou? Com certeza. Né? Então imagina, né? Eu vou convidar a criança para interagir comigo, né? Vou convidar a criança para vir brincar em uma atividade, né? A primeira coisa que a gente precisa mostrar para a criança é que, cara, é muito legal isso, né? Isso que eu tô te chamando, né? E a gente vai falar de expressividade, né? A gente vai utilizar algumas técnicas e você conversou com a Vanessa bastante na live de motivação também, né? Sim, alguém perguntou aí, passando aqui nos comentários, né? A gente vai se revezar entre expor, né, o tema principal de hoje e tentar responder algumas perguntas, né? Por exemplo, o que a gente recomenda que se faça na pandemia com a criança? Essa é uma pergunta muito ampla, eu não vi quem mandou, mas assim, fica à vontade para entrar no privado e conversar com a gente, que a gente dá uma atenção especial para essa demanda que você está citando. Beleza? Então, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, Jaque, baseado no exemplo que você deu, né, normalmente as pessoas já chegam com a parte menos prazerosa da conexão social, que é a demanda, ao invés de chegar mostrando para ela o quanto pode ser legal brincar e se divertir comigo. Sim, aham. Exatamente. Ou seja, acaba pesando, né? Ah, peraí, sei não, se eu vou mesmo fazer isso, tá tão legal aqui o meu movimento, é tão agradável, me dá tanta paz, tranquilidade, né? Será que eu troco esse meu comportamento aqui mais em isolamento para ir lá interagir com aquela pessoa que é tão difícil para mim, né? Sim. E aí, em linhas gerais, então, o que a gente recomenda que seja feito, né? Então, você está lá com a sua pessoa com autismo, seja numa sessão, no seu espaço, ou um familiar em casa com ela, e você foi responsivo a ela, deu um pouquinho de espaço para ela, ela está lá brincando com o carrinho dela, daí a pouco ela olhou para você. Nessa hora, lembra, você precisa ser uma pessoa fácil e interessante, e não uma pessoa difícil. Então, o que você precisa fazer? Lembra dos dois As, que a gente já conversou também em outras lives, né? Você oferece o primeiro A da apreciação, em seguida uma ação em resposta. Perfeito, Jaque. Então imagina, vamos lá, né? Vamos voltar no exemplo do carrinho? Então estava lá a criança girando a roda do carrinho, aí você deu espaço para ela, foi responsivo, percebeu que você cumprimentou ela, ela não te olhou, não te deu nenhum tipo de resposta à sua comunicação, e aí beleza. Nesse momento você deu espaço, pegou um carrinho de repente para você, ela olhou para você. Nessa hora então a gente faz... Oh, que ótimo que você olhou para mim, obrigado! Eu também adoro usar o carro! E aí, na mesma hora, você adiciona uma ação. Se a sua pessoa gosta, por exemplo, de onomatopeias, você coloca uma onomatopeia. Enfim, se ela gosta de ações corporais, você pode oferecer para ela, de repente, uma massagem com o carro, né? Mas vá devagar na direção dela. Ela começou a se abrir para a conexão agora, mas esse é o momento de você ofertar de graça para ela. Notem que eu não falei assim, você quer que eu faça o barulho do carrinho? Posso fazer o barulho do carrinho? Não, eu disse. Ah, eu também gosto do carrinho, vou fazer um barulho. Eu estou informando para ela o que eu vou fazer e ofereço. Nisso ela topa ou não topa. É mais fácil do que ela ter que processar a sua pergunta, pensar em como ela vai responder, ok? E ainda se ela vai querer aquilo, né? Exatamente, né? Sabe o que essa atividade que você relatou, Lincoln, que fica muito marcante e característico é o caráter cíclico dela, né? Que ela repete, a ação motivadora repete. E muitas famílias, elas chegam e elas falam, elas trazem isso, né? Ah, o meu filho, né? Ele faz muitos comportamentos repetitivos, ele fica muito na mesma atividade, né? Eu acho que um dos elementos que a gente utiliza para conectar é trazer essa a estrutura cíclica,
né? Mas de forma que, é claro, vai contemplar os interesses da criança, aquilo que ela estava buscando em isolamento, né? Mas é uma forma onde a gente vai ter aquela valsa que eu gosto de falar, né? Que é a alternância, cada um tem um papel na atividade, né? Vamos falar um pouquinho sobre brincadeira cíclica? Vamos, vamos. Ó, por exemplo, a gente poderia pensar em brincadeiras cíclicas e previsíveis, onde o que me movimenta é o olhar da criança. Por exemplo, eu vou fazer um show de música para a criança, sei quais são as músicas preferidas dela. Imagina que a criança gosta do Balão Mágico, né? Aquela versão do Patati Patatá. E aí eu posso me caracterizar, colocar chapéu do Patati Patatá e eu faço um show de música para criança. Então eu começo a cantar e tocar. Super fantástica, que bom estar contigo no nosso balão. E aí quando eu percebo que a criança tirou o olhar, né? Olhou para alguma coisa, eu viro uma estátua, né? Faço uma pausa. Pode ser uma pausa divertida, né? Ou uma pausa que a criança talvez, peraí, parou de cantar a música. Aí na hora que ela olha de novo para mim, eu ofereço os dois dados, né? Falaram que a minha plaquinha tá ao contrário, eu esqueci de imprimir. É verdade. Eu ofereço a apreciação. Nossa, você olhou nos meus olhos, que legal! Então eu vou fazer música. E aí eu volto a fazer o showzinho de música e eu vou fazer de novo, né? Depois que eu faço o showzinho de música, eu vou fazer uma pausa e vou aguardar, né, o contato visual da criança. Ótimo exemplo, já que eu lembrei até de um pequenininho que eu estava fazendo hoje, que é muito parecido com isso, né? Fazendo um trabalho de intervenção precoce, ele vai fazer 2 anos ainda, mas a gente já vê muitas janelas no desenvolvimento, mas uma delícia, né? E aí ele estava sentadinho, adora galinha pintadinha, e eu levei alguns cartões de galinha pintadinha. E cada vez que ele pegava um cartão para ver, eu na mesma hora tocava no ukulele a música. Ele parava olhando para mim, aí ele soltava o cartão, eu parava de tocar. Aí ele ia, pegava outro cartão e eu começava a tocar. E aí ele começou a perceber esses ciclos que você falava, né? Então, peraí. Então quer dizer que eu toco no cartão e o tio Lincoln entende que é para ele tocar a música? É isso? É isso mesmo. E nisso a gente está exercitando uma habilidade que é super importante para o desenvolvimento humano, né? A reciprocidade no ciclo social. Sim, sem contar que é uma brincadeira que dá controle e dá previsibilidade para a pessoa. Algo que ela tenta buscar muitas vezes sozinha, né? Então a gente oportuniza para ela uma interação onde ela vai ter aquilo que ela está precisando, né? Para se manter autorregulada, né? Sim, Você sim. acha que Uma coisa que eu ia falar, que a Rosana colocou aqui, é que acho que o filho dela gosta de baldes. Eu adoro quando as pessoas se motivam, se interessam por elementos que não são muito caricaturados, por exemplo. É muito mais difícil de eu construir uma brincadeira com o boneco do Pato Donald. Porque o boneco do Pato Donald, dificilmente ele vai deixar de ser o boneco do Pato Donald. Agora, um balde, eu posso transformar ele no que eu quiser. Com um balde eu posso fazer um microfone, com um balde eu posso fazer capacete. Se a criança for pequena, eu posso botar a criança dentro do balde para arrastar. Com o balde eu posso fazer tambor. Enfim, eu posso colocar bolas dentro do balde, fazer chuva de bolas. E objetos assim que não são tão caricaturados é ótimo para construir pode ser um caldeirão, brincadeiras. né? Pode Sim, ser um caldeirão de bruxa. Eu posso, se a criança gosta de letrinhas e números, eu posso desenhar no balde e brincar de girar, né? sim, sim. Perfeito. Mas você ia colocar alguma coisa. Ixi, Lingo, já até esqueci o que eu ia falar. A Rosana acho que escreveu errado, ela falou ainda balões agora. Da mesma É, maneira, viu, Rosana? Com balão é super divertido. Dá para fazer balão foguete, dá para escrever no balão, dá para fazer um monte de coisa com balões, dá para esconder peças de quebra-cabeça dentro do balão. Então, assim, é um objeto que está na classe também para mim, que ela não é muito caricaturada. Então, isso fica mais fácil da gente construir. eu tinha até pensado em uma atividade cíclica e previsível para dar exemplo, né, de como ela pode ajudar a criança com balão, né? Eu gosto muito de fazer o balão foguete, as crianças costumam gostar, né? Então você enche, né, o balão e aí na hora de encher também eu trabalho com a criança para ela esperar, né? Aí eu falo,
falo, que legal, você olhou pra mim, você esperou. Porque às vezes elas já estão desesperadas, que elas já querem pegar o balão, né? Aí eu vou, faço um suspense. Eu vou soltar o balão. Algumas crianças, né, eu até modelo, às vezes me dá, né, ou joga, né? Mas eu posso, por exemplo, falar, balão! E aí eu solto o balão pela sala, e aí a gente corre atrás desse balão, ou foge desse balão, né? E aí depois Tem- eu faço uma pausa na minha ação de soltar o balão, e aí eu posso solicitar alguma coisa da criança, mas não vamos focar em solicitação agora. Sim, É a hora sim. que eu faço a pausa e a criança vai mostrar para mim se ela quer de novo balão foguete. Aí, quando ela mostrar para mim, com as habilidades que ela tem ali no momento, eu vou oferecer o primeiro água, comemorar o fato dela ter colocado o balão na minha mão, né? Ou ela ter falado balão, né? E aí eu vou oferecer novamente a ação motivadora para a criança de encher o balão de forma divertida, empolgada, expressiva. Ótimo exemplo. E eu lembrei de uma coisa agora que normalmente, né, eu já conheci alguns profissionais com a melhor das intenções e familiares também, que não deixando, né, a criança entrar em ciclos repetitivos na própria conexão. Né? Então imagina, a criança está querendo brincar, não, mas ela só quer brincar disso. Ou então o adulto mesmo, não, vamos brincar de bolha, agora vamos brincar de girar o bambolê, agora vamos brincar do balão foguete. Enfim, o próprio adulto conduz e a criança está mega flexível e está indo, migrando de uma brincadeira para outra. Só que às vezes ele fica um minutinho na bolha de sabão, um minutinho no bambolê. Isso não é tão benéfico na nossa visão para o desenvolvimento dessa pessoa. E eu vou explicar por quê. Os ciclos, além de trazerem previsibilidade, eles dão a oportunidade da pessoa com autismo treinar a mesma habilidade ou a mesma área de solicitação várias vezes. Quanto mais você treina algo, mais proficiência você conquista. Pensa no seguinte exemplo, Jaque, se você gosta de jogar basquete, ou desculpa, se você não sabe jogar basquete, né? Então, eu imagino que você não saiba, e eu falo assim, Jaque, eu vou te dar uma bola de basquete. Então você vai jogar numa distância de 3 metros. Beleza? Aí você vai fazer um arremesso. Agora eu falo, Jaque, joga da de 7 metros. Aí você vai fazer outro arremesso. Jaque, joga da de 10. Jaque, joga da de 1. Enfim, eu vou variando a distância. Esse é um ponto, um exemplo. Agora, se eu pego essa bola e dou na sua mão, sempre do mesmo local, para você treinar o arremesso, em qual das circunstâncias você acha que você pode ter mais índice de acerto? Ah, na segunda, né? Porque eu vou tentar várias vezes, né? E você está da mesma distância, lembra? É como se fosse a mesma área de solicitação, porque você está aqui, então você faz pequenos ajustes, né? Bom, eu joguei, mas foi um pouco forte, eu preciso jogar mais devagar agora. Você está da mesma distância, não, joguei um pouco para a minha esquerda, vou jogar mais para a minha direita. Então você vai ajustando a partir das tentativas, a partir dos novos ciclos. É a mesma coisa com a pessoa que está aprendendo uma nova habilidade. Ela tentou falar bolha de sabão agora, saiu boiar. Na próximo ciclo, talvez ela consiga falar bolar. E aí por aí vai. Ela vai amadurecendo esse caminho, neurologicamente falando, a partir das tentativas. Legal. E vai no tempo dela, né? É uma questão da gente também controlar a nossa ansiedade de, às vezes, pular etapas, né? Sim, sim, com certeza. Legal. O que você acha, Lin, quando a gente começar a falar um pouquinho? Então, a gente conquistou a atenção da criança, a gente conseguiu ajudar ela a iniciar a interação, mas e agora manter, né, a atenção despertada? Como que a gente pode ajudar? Né? Sim, acho que uma das coisas que podem ajudar o pessoal a pensar é o seguinte, eu quero ajudar ela a tornar mais longa e duradoura possível, né, a nossa conexão. Mas ela vai ter algumas ferramentas que vão permitir que ela consiga ficar aqui, né? Então não adianta você pensar que você é o responsável por ela. Ah, não, mas eu fiz isso, ela saiu. Ou a gente não vai determinar isso, a gente influencia, ok? Então esse é um ponto. Porque senão as pessoas podem estar pensando assim, ah, mas eu estou fazendo tudo de errado. Não, você está tentando o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, né? Então lembre-se sempre disso. E o período de atenção compartilhada, ele também pode variar um pouquinho de acordo com o dia da pessoa.
foi algo que a gente esqueceu de comentar, eu lembrei agora. Então, de repente, ela teve uma noite que foi mal dormida. Ela não conseguiu dormir bem à noite, ou ela está com dificuldade gastrointestinal, ou ela está com diarreia, ou está com prisão de ventre, ou ela está com dor e a gente não sabe, ou ela está com alguma dificuldade no processamento sensorial dela naquele dia. Então, todos esses fatores podem interferir na disponibilidade dela e no tempo de atenção compartilhada. Sim, legal. E aí, talvez essa criança precise de alguns períodos de descanso, né? Durante a interação, né? E a gente pode oportunizar isso para ela, né? Que é o que a gente chama de pausa, né? Na interação social. Sim, essa pausa ela é super importante, né? Você já comentou anteriormente. A pausa ela é importante por alguns motivos. Então, vamos pensar no primeiro motivo da pausa, né? Se a gente não pausa a nossa interação, o que acontece? Se eu começar a falar sem parar aqui, eu vou só ficar falando, 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 e aí, de repente, eu vou continuar falando, porque aí a Jaque não vai ter tempo para falar, mas aí o ciclo é só meu, ela não vai nem participar, porque só eu que estou falando agora, entendeu? Mas aí, Jaque, por aí, exemplo, não, olha só, mas alguém falou uma coisa aqui? Se você não faz a pausa no que você está ofertando para ela na sua fala, a pessoa com autismo não vai ter oportunidade de demonstrar se ela está gostando do que você está gostando do que você está oferecendo, ou até mesmo ela não tem oportunidade de exercitar habilidade de comunicação. Uhum. E uma coisa que é importante também, o tempo de processamento das pessoas com autismo, né, Lincoln? Aliás, nós todos temos um tempo de processamento, né? Se você perceber, às vezes, né, você fala alguma coisa para mim, opa, Jaqueline tá pensando, aí depois eu respondo, né? Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, né, para responder, porque elas estão ali digerindo as informações, né? Então, tem algumas crianças que você está trabalhando com ela, está ensinando alguma habilidade, está mostrando como que brinca algo, e a gente precisa fazer essa pausa para dar tempo dela digerir, né? Tudo isso que ela está vivenciando ali com você, né? E aí, se a gente está pensando que é uma criança que ela tem dificuldade, né? Ela sofre bombardeio sensorial, ela precisa, né? Que a gente se silencie, né? Às vezes até diminua um pouco a expressividade, né? Claro que a gente pode explorar a pausa de várias formas. Tem pausas animadas, tem pausas divertidas, né? Mas de alguma certa forma a gente diminui, né? A gente para de ofertar aquilo que a gente estava ofertando para a criança no momento, para ela poder se comunicar, para ela poder ter esse tempo para processar, né? E digerir, né? E compreender a estrutura. Ótimo, ótimo. Então a pausa também serve, além disso que a gente comentou, para que você consiga avaliar os sinais da pessoa com autismo, né? Para você perceber se ela está gostando do que você está oferecendo ou não. E quando eu faço a pausa, eu dou a oportunidade dela demonstrar o quero mais. E aí que é o mais legal, né? Sabe o que eu lembrei, Lincoln, de uma situação que olha, eu tenho quase certeza que você deve ter vivenciado isso. Que todo facilitador em treinamento deve ter passado por isso. Você tem um tempo de cócegas com a criança, né? Aí você tá lá e ó, a criança já tá quase morrendo de rir, de rir, de rir. E você olha para ela tá rindo, né? E aí você acha que ela tá gostando. Mas na verdade a risada, a gargalhada, ela é um reflexo, né? Do que você está provocando no corpinho da criança. Se eu não faço uma pausa, né? Se eu não me afasto, tiro as minhas mãozinhas do corpo da criança, eu não consigo ver a real, né? Os sinais, né? Realmente, se ela está querendo, se ela está precisando se organizar de todo aquele estímulo que eu estou oferecendo no corpinho dela, né? Auditivo, proprioceptivo, ou se eu posso voltar a continuar a oferecer a cócega, né? Sim, sem dúvida. Isso não acontece só em brincadeiras físicas, não. Por exemplo, você pode ter uma outra brincadeira que você está promovendo com a criança, mas se você não fizer pausas, o tempo dela vai ser mais curto. Além da criança não ter espaço no ciclo social para se colocar na interação, né? Então é muito, muito legal falar sobre isso porque acontece bastante, viu? A gente quer ver a criança sorrindo e quando ela começa a sorrir a gente não quer parar. É muito gostoso, né? Mas aí, opa, peraí, vamos parar para ver se, né? Essa gargalhada realmente é uma gargalhada de que eu quero que Sim. continue. E uma das coisas que eu acho que podem também contribuir, né, dentro desse processo para ajudar a criança a prolongar a interação com a gente, é pensar em variações para ajudar ela a se manter na mesma conexão, né, na mesma brincadeira.
Então, sei lá, acho que foi a Rosana que falou do balão, né? Você falou do balão foguete. Então, imagina, se eu estou brincando de fazer balão foguete, ele está adorando, eu encho, 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 segura aqui o balão, solta, ele dá uma gargalhada, aí eu faço a pausa, ele pega o balão no chão, dá na minha mão, que é a comunicação, é a vez dele de se colocar nesse bloco, né? E aí eu agradeço, ofereço de novo a ação, tá super delicioso. Tá ali formada a nossa interação social, o nosso período de atenção compartilhada. Só que aí, passado, sei lá, 3, 5 minutos, você já fez isso 20 vezes, talvez ele comece a olhar para o lado, olha para o outro. E antes de chegar a esse momento, a gente precisa já pensar em adicionar elementos aqui que essa criança também goste. Para que ele não fique só 3, 5 minutos, para que ele fique 10 minutos, de repente, na conexão social com a gente. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que gosta de balões, mas também gosta de letras, eu posso já ter no meu bolso ou na prateleira um piloto. Porque aí eu encho, depois de vários ciclos só enchendo o seu canal, eu falo, agora eu tenho uma ideia. Esse balão é azul, então eu vou escrever a letra A, que eu sei que você adora. E na mesma hora eu, A de azul, foguete do A! E o foguete sai voando pelo quarto. Se ele gosta de letras, provavelmente ele vai se motivar ainda mais. O que estava legal ficou mais legal ainda. Isso aumenta as chances dele permanecer por mais tempo. Uhum. A FF Peixoto, linda, para quem é ansioso, essa pausa é muito tenso, mas aprendemos, é um exercício constante. Sim, a gente aprende, né? Assim como a gente Sim. vai ensinar essa criança. A Fabiola trabalha aqui comigo no consultório e ela é muito criativa, né? E eu lembro no início do processo dela aqui, ela queria ofertar várias coisas. Eu falei, não, calma. Senão você queima o seu cartucho, um monte de coisas ao mesmo tempo, além de não dar espaço para a criança, suas ideias. Então vá aos poucos. E foi um exercício constante. Sim, foi um aprendizado para mim também, né? Às vezes eu já estava no 1.000, 100%. E aí, opa, e agora como que eu vou variar, né? Como que eu vou trazer mais elementos motivadores, né? Eu já estava lá no demais. Lincoln, eu pensei na brincadeira de cócegas, que eu dei um exemplo, de como que a gente poderia adicionar mais elementos para deixar a ação motivadora mais divertida, por exemplo, e aí vou ajudando a aumentar o período de atenção compartilhada dessa criança, né? Então, imagina que eu estava fazendo cócegas com ela com a minha mão, eu fazia pausas, né? Eu esperava, aguardava ela me dar um sinal, né? De que ela queria novamente a cócegas. Eu ofereço os 2 As, aprecio, faço de novo as cócegas. Mas aí, como você disse, passou um tempinho, né? Talvez a ação motivadora já ficou um pouquinho mais fraca. Eu posso, por exemplo, trazer um fantoche do animal preferido que ela gosta, né? Então, aí agora vai ser o peixe que vai fazer cosquinha nas partes do corpo da criança, né? E aí imagina que é uma criança que ela gosta de um humor pastelão, por exemplo, né? E depois de alguns ciclos, né? Eu já fazendo cosquinha com o fantoche, com ela, eu posso, por exemplo, falar que o fantoche precisa comer uma bolinha de sabão, né? Então, quando ele come uma bolinha de sabão, ele vai lá e fica forte para fazer cosquinha na barriga da criança, né? E aí eu vou trazendo novos elementos e novas ações motivadoras, né? Porque aí eu tenho essa criança novamente lá, arrebolada, esperando por mais ação motivadora, e aí a gente vai ajudando ela a ficar cada vez mais interagindo com a gente. Ótimo, ótimo exemplo, Jaque. Eu lembrei de outra coisa, né, que é super importante, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento. Depois me lembra de dar um exemplo sobre uma brincadeira para pessoas que já estão numa etapa de desenvolvimento já de jogos. Ela começou a gostar do jogo, se interessou em como variar. É só para a gente diversificar um pouco também. Eu vou dar logo o exemplo agora, já que já parei, já fiz uma digressão enorme, já que depois você me ajuda a retomar, viu? Eu sei que você é melhor nisso do que eu. Vamos lá. Então imagina que a sua criança adora brincar do jogo tapa certo, sabe? Aquele das mãozinhas que você bate e pega personagens. Então ela adora fazer isso, ela já está num ponto onde ela consegue fazer junto comigo. Eu saco o cartão e a gente vai, pá, pá, bate, ela morre de rir, porque quando ela bate e acerta, eu faço a onomatopeia do personagem, ou imito a fala, enfim. E aí,
se a gente fica só nisso, talvez ela não se motive tanto. Então, o que que a gente pode construir de variação aí? Eu sei que isso vai depender de cada pessoa, mas a gente pode adicionar uma variação simples. Uma pequena variação seria, olha, agora ao invés de um cartão, eu vou puxar dois. E a gente vai ter que bater em duas imagens. E aí talvez isso motive ela a querer continuar mais, que ela tem que bater em uma e depois bater em outra. É claro que a gente não está falando de uma pessoa que tem dificuldades com competição e já está estabelecido esse ciclo imperativo com ela, né? Mas é só um exemplo de como variar uma brincadeira que tem uma estrutura mais avançada. Sim, e pensando em brincadeiras com estruturas mais avançadas, com crianças, com adolescentes em estágios, né, mais avançados, como a partir do estágio 3, né, uma técnica que é importante também, né, Lincoln, é você oferecer mapa visual para a criança, você explicar a estrutura da brincadeira, né? Então, eu tinha até pensado em uma atividade que a gente pensou a mesma coisa, em trazer brincadeiras para estágios, né, mais avançados, e aí eu queria mostrar para vocês essa brincadeira aqui, né, então essa criança gosta de brincar de pega-pega com o cachorro, com o fantoche do cachorro, né? Ela gosta da brincadeira simbólica de lutar com bolhas de sabão, né? Então aí ela, por exemplo, se transforma no Hulk, né? Aí tem a espada lá, e aí a gente luta com as bolhas de sabão. E aqui a gente tem pular na bola. Ela gosta de brincadeiras simbólicas, né? Então aí a gente precisa, para as nossas crianças, talvez oferecer esse mapa visual para ela, né, para ela conseguir entender a estrutura da brincadeira e oferecer de graça, né, Lincoln, também, que a gente precisa falar um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou mostrar para a criança que, opa, peraí, primeiro eu vou oferecer de graça para ela. Vou lá, finjo que eu sou uma mágica, né, coloco uma malha aqui, abracadabra, e puxo uma bolinha. Sorteei a bolinha amarela, né? E aí, como nós sorteamos a bolinha amarela, nós vamos fazer a brincadeira simbólica de luta com bolha, né? Vou fazer isso um ciclo, segundo ciclo, 3 ciclos, né? Ou seja, ofereço ação motivadora sem pedir nada para a criança. Porque eu estou mostrando para ela como é divertido a brincadeira. Primeiro eu mostro da brincadeira, explico qual é o meu papel, qual é o papel dela, para aí sim a gente chegar, né, a solicitar. Né? Então... Muito bem lembrado, viu, Jaque? E o quanto é importante nesse momento de oferta de uma brincadeira, né? O quanto é importante você lembrar de oferecer de graça. Todo mundo gosta de receber coisas de graça, mas aí na hora que a gente vai levar algo para a criança, a gente já começa solicitando algo, demandando algo dela, né? Então, sei lá, pensa no seguinte exemplo. Imagina que você vai comprar pão. Você gosta de pão? Gosto. Então você vai lá na padaria do seu Manuel, que é Manuel ou Joaquim, né? Geralmente você vai lá comprar o seu pão, chega lá e fala assim, olha, me dá 3 pães. Ele vai lá, coloca os pães, todo dia você compra isso. Chegou num dia lá pro seu Manuel, vê 3 pães aí. Ele falou, olha, Jaque, tem um pão aqui que custa R$ 500 o quilo, você quer comprar? Nossa, tudo isso. Será que ele é bom? Provavelmente você já vai, tá maluco, né? R$ 500, né? Não vai levar nem querendo muito, né? Agora, se ele te propõe de uma forma diferente, ele vira e fala assim, olha, Jaque, tá aqui os seus 3 pães, e eu separei aqui uma amostra grátis. Se você quiser levar, não paga nada. Custa R$ 500 o quilo, mas esse aqui é de graça. Você quer levar para experimentar? Opa, com certeza. É exatamente isso que a gente quer fazer com uma brincadeira com a criança. É dar com o adolescente, o adulto também, é claro, é dar a oportunidade dela sentir como é bom aquilo que a gente está levando, como pode ser legal e divertido. E aí sim, depois de estar motivada, engajada, ela está pronta para receber maiores solicitações e demandas. Sim, eu lembrei que isso é uma coisa que nós costumamos fazer, principalmente quando a gente vai introduzir alimentos, né, para a criança, né? Às vezes a criança fala que não quer e a gente fala para ela, prova, só prova, né? Só prova e vê se você gosta, né? Então, quando a gente traz a brincadeira, a gente quer que a criança prove primeiro, assim, né? Sem precisar oferecer nada, ela só brinca, só se diverte, vê se você gosta, né? Sim, sim. Então, assim, acho que é bem importante esse ponto, né? Porque muitas pessoas às vezes têm ideias super criativas e super legais, mas aí eles começam uma brincadeira pela parte que é menos prazerosa para a criança e mais interessante para o adulto, que são as metas para o desenvolvimento, né?
E aí a criança não engaja porque ela já chega começando a solicitar, a interação com uma solicitação. Sim, show. Sabe que eu pensei, essa questão também, Lincoln, teve uma pergunta no aperfeiçoamento da tabela de habilidades, se nós utilizávamos vídeos, né? Por exemplo, mostrar para a criança como que é a brincadeira em vídeo, né? Isso é uma técnica também que a gente pode utilizar para ajudar essa criança, que é mostrar para ela como que é a estrutura da brincadeira, né? Então você pode. Eu lembro quando eu fazia mediação escolar com o Davi, que ele tinha que participar da Olimpíada. Sim. E aí já tinha os jogos que o Davi iria participar, né? Então eu e a Fernanda que fazemos a mediação dele, o que nós fizemos, né? Antecipamos e nós mostrávamos vídeos para ele, né? De pessoas jogando, né? Participando daquela atividade. Nós brincávamos e filmávamos e aí primeiro mostrava para ele, para depois ensinando para ele o passo a passo, né? Então eu acho que é legal isso também, né? A gente utilizar mais esses recursos tecnológicos, né, para ajudar a criança a compreender mais, né, a estrutura da brincadeira. Super possível, super possível. Eu, então, por conta da pandemia, fizeram a minha inclusão digital, culpa da Andréia, que entrou aqui agora, mãe do João Pedro, né? Brincadeira, viu? Foi muito bom, André. Mas acho que é super legal e viável a gente utilizar esses recursos tecnológicos para promover, né? Maior entendimento e até mesmo maior engajamento e conexão das pessoas. Sabe o que eu lembrei, Jaque? A gente pode falar um pouquinho, o que você acha, sobre a balança de ação motivadora e solicitação. Eu sei que, de alguma forma, a gente não vai falar sobre solicitação, mas, por exemplo, isso é algo que permeia também, está lá no top 10 das perguntas, né, dos profissionais de paz. Nossa, Lincoln, mas eu não entendi, eu esperei o tempo, ofereci para ele a brincadeira, e ele estava muito motivado, só que a gente vai analisar, né, o vídeo, ou se está junto da sessão depois no feedback, a gente percebe o seguinte, que o adulto ele não investiu numa generosidade maior nos ciclos que são no tempo, na verdade, que é mais motivador na oferta da ação motivadora. Ficou redundante, vou deixar mais claro. Por exemplo, se a criança gosta de bolha de sabão, é pouco eficaz eu fazer assim, ó, uma bolha, fazer uma pausa aguardando por uma iniciativa dela, uma resposta dela, e voltar a fazer mais uma bolha, porque não vai ficar divertido. Então tem que ser bolha, 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 pausa. Aí ela fez uma comunicação, volta a oferecer. Então, nessa proporção, né, vai ficar muito mais prazeroso para ela. A grosso modo, vão ter mais momentos que motivam ela a permanecer na conexão do que momentos que são desafiadores para ela. Sim, já é desafiador para a criança estar, né, em atenção compartilhada com você. Então, quando a gente começa a pedir mais, né, e outras habilidades, acaba que talvez, nossa, tá muito difícil para mim, né? E aí eu sempre brinco, né, que olha, a gente tem uma metona, que ela é maior que todas, que é a atenção compartilhada. Então, se eu estou percebendo que eu estou solicitando, por exemplo, uma área de comunicação verbal, né, e ficou muito difícil para a criança, né, a gente organiza a brincadeira, né, de forma que a proporção de ação motivadora aumente, mesmo que por os próximos ciclos eu pare de solicitar a área de comunicação verbal, né, porque eu quero a metona, que é a criança conectada comigo. Sim, sim, perfeito, bem lembrado. Deixa eu só ler um comentário aqui de uma participante, é que ele já subiu, eu não consegui memorizar o nome dela. Mas ela falou que o filho dela não jogava futebol, não chutava bola. E aí ela mostrou um vídeo para ele de uma pessoa jogando, chutando bola, e ela falou que ontem ele conseguiu chutar. Ah, legal, cara, ótimo. Então, sem dúvida, isso acontece não só em ações físicas, mas eu conheço também muitas crianças que aprenderam a falar assistindo alguns vídeos. Inclusive falar em outras línguas. Então já atendi algumas pessoas que falavam, por exemplo, contavam de 1 a 10 em japonês. Mas por quê? Nenhum profissional familiar ensinou japonês. Foi ele vendo lá o videozinho e ele aprendia isso em japonês, né? E é um dos desafios a gente correlacionar isso, né, de forma interativa. Porque uma coisa é ele assistir um vídeo. Outra coisa é ele compartilhar daquela habilidade ou aquele tema
com outra pessoa. Sim, sim. É bem mais desafiador, né? Eu estava pensando aqui, Nico, imagina se a gente decidisse que só uma pessoa que iria falar, né? Por exemplo, agora eu estou falando, e aí você tem alguma ideia, você quer dar alguma contribuição, e eu, né, não deixo espaço, né? Que envolve também não só fazer pausa, porque quando eu faço uma pausa, eu oportunizo que a pessoa contribua na brincadeira, mas em um momento que não é de pausa, a criança contribui, né? Então, acho que uma das estratégias que a gente pode ajudar a pessoa a querer continuar na interação é a gente incentivar, né? A gente dar espaço e a gente ajudar essa criança a oferecer contribuições, dar ideias, né? Então, a gente comemora as ideias, né? Isso a gente pode fazer na Excelente. nossa interação com as pessoas, né? Se eu estou conversando com alguém e a pessoa não me dá espaço para nenhum comentário, ou quando eu comento, esses comentários não são valorizados, né? A Uhum. tendência é pensar, opa, essa pessoa não está tão disponível assim para interagir comigo. Perfeito. Vivi Araújo, obrigado aí pela dica. Ela falou que se a gente pressionar o comentário não sobe, viu? Somos todos assim, analfabetos digitais, estamos sendo apresentados agora na pandemia. Já que não, mas eu com certeza. Eu Não, lembrei de é o rei duas coisas. das lives, já Da- foi falado, é o rei das lives. Eu lembrei de duas coisas que a gente não comentou que ajudam muito a pessoa a prolongar o período de atenção compartilhada com a gente. Ah, Uma delas é variar os estímulos que a gente está oferecendo. Então, por exemplo, se eu estou puxando uma criança no tecido, ela gosta de receber esse estímulo. E aí, beleza. Se eu só continuo oferecendo esse mesmo estímulo, mesmo fazendo pausas e respeitando, né, os períodos dela e entendendo os sinais dela, talvez, não por uma questão de motivação, mas de regulação sensorial, ela saia da brincadeira. E aí o interessante é, numa variação, eu construir uma nova etapa com um estímulo diferente. Se eu puxava para lá e para cá, né, eu estava usando mais estímulo vestibular, predominante nessa brincadeira, e ela estava adorando isso, morrendo de rir. Na pausa, antes de voltar a puxar, eu ofereço massagem nela, por exemplo, ou faço pressão no corpinho dela com a almofada, que se é algo que ela gosta também. Então eu estou assumindo que eu estou adicionando uma grande variação, uma nova etapa naquela brincadeira, mas já com a intenção de, ok, eu sei que ela gosta disso, mas constantemente a gente brinca, depois de 5 minutos ela sai da interação assim, feliz da vida, mas ela não conseguiu se manter. Então, talvez oferecendo um estímulo que seja bem diferente do que a gente oferecia na atividade corrente, ajude ela a permanecer mais tempo. É sempre bom conversar, por exemplo, com terapeutas ocupacionais com formação em integração sensorial, porque eles dão ideias super legais de como inserir, né, determinados estímulos ou variações que vão ajudar a pessoa a se manter regulada dentro da interação. uhum. Tem muitas crianças que elas apresentam alguns movimentos que você percebe que, opa, deu uma desregulada, né? Por conta, às vezes, disso. Às vezes eu estava oferecendo muito um estímulo só e a criança saiu meio que balançando a cabeça, né? Ou fez como que a gente fala? Um frenesim, né? Isso, piscando, fez isso. Opa, peraí, né? Eu quero ajudar essa criança a continuar e bem, né? Bem, feliz, né? De forma agradável na interação, né? Então, eu acho show, vamos lembrar. Eu lembrei de outra coisa, Jaque, não esquece, viu? Que aconteceu comigo muito há anos atrás, quando eu estava começando, né, fazendo sessões. Eu oferecia uma ação para a criança, ela estava adorando, aí fazia uma pausa, ela me respondia, eu oferecia de novo a mesma ação. Só que aí, às vezes, a criança, para que ela conseguisse permanecer na brincadeira, ela precisava dar uma corridinha. Só que aí, nessa hora, eu querendo ser responsivo, eu estava, sei lá, balançando ela na rede. Eu parei a rede. Ela saiu da rede para dar uma corridinha, eu larguei a rede e também saí. Que eu pensei, né? Não, ela saiu da rede, ela não quer mais brincar. Aí o que acontecia? Ela ia correr para lá e para cá, aí quando ela olhava, vou voltar para a rede. Ela via, ué, o Lincoln não está mais na rede, né? Então acabou. Só que, na verdade, ela não queria terminar a brincadeira, ela só precisava, depois de receber aquele estímulo, dar uma corridinha. Então é muito legal se a gente tiver uma criança engajada, né, na brincadeira conosco, a gente fez a pausa, ela saiu, fez um outro movimento, espera. Faz uma pausa você ali, você pode até falar para ela enquanto ela está correndo, olha, eu tô vendo que você está precisando correr, tudo bem, tô aqui. Se você quiser continuar, eu tô pronto, viu?
Inclusive, é uma estratégia que a gente utiliza, né? Chamá-la de volta para a brincadeira quando ela ainda se mantém conectada e não está num período de isolamento, não está claramente envolvida em uma atividade própria. Então, essa é uma pausa bem interessante, né, para convidá-la de volta para permitir que ela se autorregule dentro da brincadeira. Me lembrou muito um garotinho que eu aprendi muito em relação a isso, sobre esses momentos e alguns movimentos que a criança precisa para se autorregular, e ela quer voltar para a brincadeira, que ele, quando eu oferecia uma atividade mais sensório-motora para ele, geralmente proprioceptiva, ele começava a fazer o circuito correndo, né? Como esse que você relatou. E aí eu criei uma forma de comemoração. Eu falava para ele, tan, 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 tan. Então sempre quando eu oferecia algo, eu falava, conseguimos, né? E aí eu corria com ele ao redor. Então ele passou a gostar também de me ver correndo e virou brincadeira, virou uma parte da brincadeira, aquele momento onde a gente dá uma regulada, né, uma organizada para voltar para a etapa da brincadeira, que era mais proprioceptiva, né? Então, vou responder aqui algumas perguntas, viu, Jaque? Por exemplo, a Vivi Araújo perguntou: devo insistir quando o aluno, não verbal, não deseja uma atividade sugerida? Se ele não está desejando a sua atividade, não quer dizer que ele não gostou da atividade. Só quer dizer uma coisa, que neste momento ele não está demonstrando interesse em realizar. E você pode respeitar na minha leitura, né, na nossa leitura, né, sendo responsivo a isso, falar, ok, percebi que você não quer, tudo bem, viu? Se é com um afastamento corporal, se é com um indicativo de não com a cabeça, ou se é com um gesto de afastamento das mãos em relação ao objeto que você oferta. Então, nesse momento, você pode sim, se você está num ambiente preparado para isso, está disponível para experimentar isso, ter controle para falar, ok, então tá bom, vou deixar aqui, viu? Se você quiser, depois a gente faz, se você quiser, depois a gente faz essa brincadeira, enfim. Então, eu acho que seguir essa liderança, né, que a gente falava em outras lives, é super importante. Quando a gente faz isso, a gente é responsivo e a gente semeia cada vez mais uma relação de confiança e aumenta as chances dela se engajar num período de atenção compartilhada com a gente. E a gente poderia falar de várias estratégias, né, Lincoln? Tem um curso só para falar de estratégias relacionadas a como ensinar, como motivar a criança a participar de momentos de interação onde o nosso propósito é ensinar habilidades, né, acadêmicas e cognitivas, né? Eu achei legal que você trouxe essa percepção de que eu preciso observar se talvez naquele dia aquela criança não está muito bem por questões orgânicas ou questões sensoriais. E aí eu tenho lá 3 atividades para fazer com aquela criança. Uma atividade mais cognitiva, uma atividade que envolve uma questão mais sensorial, né? Por exemplo, se é massinha, se é tinta, né? E uma atividade, imagina que eu tenho uma outra atividade mais acadêmica, né? Então, talvez, naquele momento, ela não está pronta e disponível para a primeira atividade. Mas talvez a segunda atividade contemple mais, né, os interesses dela ali do momento, as necessidades sensoriais que ela está no momento. Né? Então, vale a gente observar também, né? E talvez Sim. seja necessário algumas adaptações, né? E Sim. talvez investir em motivação, ajudar ela a entender aquela atividade, por que fazer aquela atividade, né? Quais motivos eu tenho para fazer aquela atividade? Ótimo que você está falando sobre isso, que me fez lembrar sobre um aspecto que é bem interessante de colocar. Normalmente as pessoas escutam a gente falando, né, ou nos cursos presenciais, ou até mesmo à distância, que é quando a gente coloca um vídeo de uma sessão, aí a pessoa acha, nossa, então sempre eles oferecem a brincadeira, a criança sempre topa. Não, gente, de 10 brincadeiras que eu planejo, talvez umas 2 ou 3 a criança tope. As outras 7 ou 8 ela nem olha, ou ela experimenta um pouquinho e sai. E isso não quer dizer que eu não tente de novo essas mesmas que ela não quis nesse bloco de momento. Eu vou pensar se foi o melhor momento para oferecer, se eu preciso investir mais na motivação, em reconstruir, né, aquela brincadeira que eu pensei para ela, aquela atividade. Então é importante falar sobre isso também, porque senão as pessoas se frustram, né? Elas acham assim, não, vou tentar experimentar. Pô, mas ele nunca topa o que eu ofereço, né? E me lembra muito isso que você falou, Lincoln, assim, de experiências fantásticas que eu tive, de brincadeiras fantásticas que surgiram do nada, assim. Surgiram de eu ter percebido um movimentozinho engraçado que a criança fez e eu fiz igual e aí ela gostou.
Tem um vídeo que eu acho fantástico de uma interação com a criança que eu levei um tombo no quarto e eu encostei na persiana e fez pô. Aí a criança amou aquilo. Amor, né? E aí, é claro, eu expliquei Sim. pra ela que eu tinha caído, que isso poderia machucar e tudo, mas a partir daí eu criei uma brincadeira com ela, onde a gente balançava a persiana, o humor. Sim, às vezes acontece de forma circunstancial. Eu tô rindo já, porque, por exemplo, a Fabíola comentou aqui, olha, trabalhando a frustração do terapeuta. Isso é ótimo, porque a gente só ensina uma habilidade que a gente aprendeu. Se eu não sei matemática, eu não vou conseguir te ensinar matemática. Se eu não consigo controlar a minha frustração de você não aceitar a minha brincadeira no tempo que eu quero a minha atividade, como eu vou ensinar você já a lidar com as suas frustrações? Uhum. A Bruna colocou expectativa versus realidade. Sim, e às vezes é muito legal, Bruna, a gente ir de coração aberto, sabe? O que é de coração aberto? Eu vou experimentar. E o máximo que pode acontecer é ela não topar nesse momento. Não quer dizer que ela não gosta de mim, que a brincadeira não é legal, só quer dizer uma coisa, que agora, nesse momento, ela não topou. Beleza. Em outro momento você oferece, obviamente revendo se foi a forma como você ofereceu, se precisa acrescentar ou retirar alguma coisa da proposta. Show, show. Eu ia falar para você relatar um exemplo que tem no curso 1 da criança que ela bate a cabeça. Aí você fala, ai meu coco, né? Que bateu a cabeça e você cria uma brincadeira de médico na hora. Então, Sim, show! sim. Foi com o Arthur, daqui da minha cidade mesmo. Hoje já está um rapagão, tá com 18, eu acho. Enfim, e numa das sessões, ele no balanço lá, né? Ele foi, bateu com a cabeça e disse, ai, meu coco! Eu falei, ah, então peraí, que eu vou ser um médico. Eu peguei uma garrafa PET cortada, que estava lá para o jogo de vai e vem, e fui lá, assoprei na cabeça dele. Ele gostou disso e pronto. Dali nasceu uma brincadeira mega imaginativa, onde eu fui o médico, depois ele também foi o médico para curar quando eu me machucava, enfim. Então, muitas brincadeiras, elas não saem como a gente planejou, mas qual que é a importância do planejamento, né? Estruturar a sessão? É bom a gente até comentar rapidinho sobre isso, eu sei que a gente só tem 2 minutos, né? Então vamos lá. É super importante que a gente planeje as sessões, porque isso nos torna cada vez mais consciente das áreas de desenvolvimento que a gente tem como meta para aquela pessoa. Então eu posso planejar uma brincadeira, sei lá, num jogo de tabuleiro para ela, para estimular o trabalho da frustração, a alternância de ciclo, enfim, mas ela não tocou aquele tabuleiro. Mas circunstancialmente pode acontecer outra brincadeira e que a gente vai trabalhar as mesmas metas. Uhum. Então, vamos terminar bonitinho. Passou rápido, né? Sem careta agora para terminar. Passou. Pessoal, a próxima live vai ser sobre comportamentos indesejados, né? Essas perguntas aí, se a gente não conseguiu responder, manda lá no direct. É direct, né? Que fala, tá inspirado. Depois a gente responde. E vai ter uma live só sobre perguntas e respostas também. Obrigado, pessoal. Foi ótimo ter vocês hoje aqui. Muito boa a participação de todo mundo. E até a próxima, viu? Até! Tchau, tchau.